Ressurreição. Vamos lá. João 5, 24, 25. Diz assim. É Jesus falando aqui, tá? Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, ou seja, naquele momento, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ou seja, aqui Jesus está falando do quê? Aqui muitos isolam esse versículo e dizem que a primeira ressurreição é a espiritual. Outros dizem que só existe ressurreição espiritual. Porém, o mesmo Jesus abaixo diz o seguinte, aqui de fato, aqui ele está falando de um despertar. Quem está em Cristo, nova criatura é. Você desperta, é como se você morresse para os pecados e nascesse um novo homem. Porém, nos versos abaixo, Jesus já vai falar da ressurreição de outra forma, nos versos 26, ó. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Verso 27. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora, e aqui ele não está falando e é agora, não. Ele falou vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ou seja, ele faz separação de ressurreições aqui. Por quê? Porque a gente vai entender na escatologia bíblica que vai ter a ressurreição dos justos, vai ter um certo período, e só depois a ressurreição ali dos restantes. Tá? Aqui vemos que ele não fala como acima, que era naquela hora. E aqui ele diz de ressurreição de justos e injustos. Logo, é impossível que seja uma ressurreição espiritual apenas. Por quê? Porque o injusto ele não ressuscita espiritualmente. A pessoa que é ruim, ela não vai ter um despertar. Vocês concordam comigo? Pois, segundo o conceito espiritualista, só ressuscita quem desperta para ele. E aqui ele está falando que os injustos também ressuscitarão. Correto? Então não adianta usar João 5 para falar que a ressurreição é espiritual. Não combina. Aqui nos versos 24 e 25, tudo bem, ele fala e agora, que é um despertar. A gente vai ver muitos textos sobre esse despertar. O próprio batismo em si é um simbolismo de sepultamento e um novo homem. Quando você surge ali da água do batismo, simboliza um novo homem, uma nova criatura. Um simbolismo. Agora os versos 26 em diante, ele já vai falar de uma ressurreição escatológica, de pessoas saindo dos sepulcros, e tanto pessoas más quanto boas, ou seja, não é uma ressurreição espiritual, porque o mal, a pessoa ruim, ela não tem esse despertar, correto? Agora, textos aqui que as pessoas isolam e falam, a ressurreição aconteceu, a ressurreição espiritual. Efésios 2,6, já vi muito preterista usar isso aqui. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tá vendo? Aqui a ressurreição dos mortos. Seu bobão, você acha que é o corpo que vai ressuscitar? É Paulo falando que a ressurreição já aconteceu. Aí tem Colossenses 2,12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Está vendo? As pessoas já estavam sendo ressuscitadas no primeiro século. Bom, abaixo, pessoal, veremos o que é estar vivo ou morto para Paulo. Porém, é ridículo usar esses textos para a ressurreição já ocorrida. Por quê? Pois se assim fosse, Paulo não teria combatido Emineu e Fileto. Por quê? O texto de Romanos 6, que eu vou mostrar, que é de 56 a 58, escrita em Corinto durante a terceira viagem missionária, a carta aos Colossenses que a gente leu agora,
que é de 60 a 62, e a carta de Efésios, de 60 a 62 também, elas são escritas antes de Paulo repreender Himeneu e Fileto. Porque se Paulo estivesse afirmando, falando da ressurreição escatológica nesses textos, por que ele repreenderia Himeneu e Fileto, que afirmavam que a ressurreição já tinha ocorrido? Você já parou para pensar sobre isso? Qual o sentido dele repreender Himeneu e Fileto, se Paulo de fato estivesse ensinando a ressurreição escatológica? Que em Timóteo, segundo a Epístola a Timóteo, capítulo 2, versos 16 ao 18, diz assim: mas evita os falatórios inúteis e profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Aí muita gente vai falar, não, mas isso aqui foi antes da carta aos Efésios. Não, pessoal. A segunda carta ao Timóteo, ela é posterior às epístolas de Romanos, de Colossenses e de Efésios. Então não faria o menor sentido Paulo estar afirmando que a ressurreição aconteceu, né? Nesses textos de Efésios 2, Colossenses 2 e Romanos 6, e depois, anos depois, repreender Himeneu e Fileto. Vocês entenderam? E a carta ao 2 Timóteo entre 64 a 67. Tá, agora a gente vai contextualizar esses textos que algumas pessoas isolam, para falar que a ressurreição já havia ocorrido.